Muito bem, chegamos à nossa aula de função C. E nessa aula eu quero chamar a atenção de você para o uso dessa função. Tá? A função C é a principal função de lógica do Excel. Nós temos níveis de conhecimento de função C. Eu digo isso porque algumas pessoas utilizam função C de forma simples, ou seja, trabalham com apenas uma regra. Outras pessoas conseguem trabalhar com função C em um nível mais avançado, usando 2, 3, 4, 5 regras. E isso nós vamos ver na nossa segunda aula. Outras pessoas trabalham em um nível ainda mais avançado quando utilizam as funções e ou junto com a função C. E isso, sim, é dominar o uso dessa função. Nós vamos ver isso na nossa terceira aula sobre função C. Na última aula, falaremos sobre a função Cs, que é uma evolução da função C e que foi criada na versão 2013 do Excel. Então, se você está trabalhando com versões anteriores, não conseguirá fazer esse exercício. Mas posso garantir a você que tudo que a função Cs faz, você consegue fazer com a função C. Fique tranquilo com relação a isso. Bom, vamos começar os trabalhos entendendo como é a estrutura da função C. A função C, eu tenho aqui um relatório com várias informações e criei 4 colunas para nós iniciarmos esse conhecimento de função C. A primeira delas eu chamei de teste lógico. Por que eu chamei de teste lógico? A função C ela é formada de 3 parâmetros. Vamos lá. Igual C, abre parênteses. Teste lógico, valor ser verdadeiro e valor ser falso. O que seria o teste lógico? O que seria o valor ser verdadeiro e o valor ser falso? Vamos lá. Teste lógico é a pergunta que eu quero fazer ao Excel. Porque é isso que a função C nos permite. Ela nos permite fazer uma pergunta. O Excel vai nos responder. E ele vai nos responder com as palavras verdadeiro ou falso. A função C ela recebe o verdadeiro e através dela nós conseguimos atribuir uma nova resposta. Então eu não quero que apareça a palavra verdadeiro, eu quero que apareça uma outra coisa. Um texto, uma data, uma função, um número, um cálculo, o que for necessário. A mesma coisa acontece para o falso. Então essa brincadeira toda começa com um teste lógico, começa com essa pergunta. Então perceba que agora eu vou fazer a pergunta, o teste lógico. E é importante que você entenda que para fazer uma pergunta, para fazer um teste lógico no Excel, você precisará conhecer os operadores de comparação do Excel. Esses operadores são maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. É através deles que nós conseguimos fazer uma pergunta. Então, vamos imaginar aqui um teste lógico relacionado a um número. Eu quero, por exemplo, saber se a pessoa que fez o pagamento, e aí veja que cada teste lógico ele atinge uma pessoa. Eu estou fazendo uma pergunta para cada linha. Então, se eu estou fazendo uma pergunta para cada linha e eu estou na linha 2, eu preciso fazer a pergunta, preciso selecionar células da linha 2. Então, está aqui. Eu estou agora perguntando se o meu cliente da linha 2, ele efetuou um pagamento maior do que R$1.000. Aqui. Essa é a minha primeira pergunta, com números. Perguntas com números, elas não precisam de aspas. Daqui a pouco a gente vai fazer pergunta com texto. E pergunta com texto, essas sim envolvem aspas. Bom, chegaremos lá daqui a pouco. A minha primeira pergunta é, o valor que essa pessoa pagou, ele é maior do que 1.000? Eu dou um Enter. E ele me responde que é falso. O valor não é maior do que 1.000. Se eu arrastar essa função, o que vai acontecer? Essa pergunta será feita para todas as linhas e para cada uma das linhas eu terei a resposta. Se a pessoa pagou ou não um valor maior do que R$1.000. Agora imagine se a gente quisesse criar uma classe de clientes. Clientes A e B. Eu não quero falso e verdadeiro. Eu quero cliente A, cliente B. Então, eu vou agora pegar esse teste lógico e vou transformar em uma função C com número. Então vamos lá. Igual C, abre parênteses. O primeiro parâmetro dessa função, a primeira informação que a função me pede é o teste lógico, é a pergunta. E a minha pergunta aqui é o quê? Quero saber se o valor que a pessoa pagou ele é maior do que R$1.000. Ponto e vírgula.
Agora ele me pede o valor ser verdadeiro, ou seja, se for verdadeiro, o que eu quero que apareça? Como o que eu quero que apareça é um texto, vou colocar aqui meu grupo A de cliente. Efetuou o pagamento maior do que 1.000? Ele está no grupo A. Ponto e vírgula, ou seja, se o pagamento não foi maior do que 1.000, o que eu quero que apareça? Então, entre aspas, grupo B. E criei uma regra. Eu agora digo que quem pagou mais do que 1.000 é grupo A. Quem pagou menos é grupo B. Perceba que o falso ele é sempre um do contrário, né? Não atendeu a regra, ele então se enquadra no falso. Eu vou dar um Enter. Veja que as atribuições elas acontecem da mesma forma. Então está aqui, ó, quem é verdadeiro é A, os demais são B. Agora imagine a seguinte situação. Não é bem o caso aqui, mas eu quero, por exemplo, que ao invés de aparecer grupo A e grupo B, eu quero que apareça valores que estão na célula. Então, por exemplo, pagou o valor maior do que 1.000, eu quero que apareça o nome da pessoa. Então, eu venho aqui e seleciono o nome. Se a pessoa pagou o valor menor do que 1.000, eu quero vazia a célula. E para representar vazio no Excel, eu uso duas aspas. Eu dou um Enter. Agora, o nome ele só aparece do lado de pessoas que efetuaram o pagamento maior do que 1.000. Certo? Eu mostrei esse exemplo só para você entender que da mesma forma que a gente consegue trabalhar com um texto fixo, usando aspas, eu também consigo usar valores que estão dentro de célula. Perfeito? Primeiro exemplo, ok. Vamos agora ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu trouxe aqui informação de texto, né? Eu quero fazer uma pergunta envolvendo texto. Digamos que eu precise, por exemplo, identificar quais foram as compras feitas de notebook. Então, eu venho aqui, vou refazer o meu teste lógico, tá? Selecionei tudo, apaguei. Eu venho aqui e vou fazer o meu teste lógico. O meu teste lógico está relacionado ao notebook, certo? Então, vou selecionar a célula que tem o produto notebook e vou perguntar se é igual a notebook. Veja que eu estou utilizando aspas para o texto, assim como no exemplo anterior, certo? Um outro detalhe que pega muita gente nessa hora, que a pessoa logo raciocina da seguinte forma. Eu estou selecionando uma célula que tem smartphone, não pode ser igual ao notebook. Aí a pessoa vem e seleciona a célula de outra linha. Só que vamos pensar o seguinte, eu estou trabalhando na linha 2. Eu quero agora saber respostas da linha 2. E mesmo vendo que essa pessoa não é notebook, eu vou selecionar sim essa célula. Porque quando eu arrastar, ele vai fazer isso para todas as linhas. E aí sim, para cada linha, ele trará a resposta correta. Dou um Enter, ele trouxe falso. Arrasto, ele vai verificar o que é notebook e vai me trazer o verdadeiro. Ok? A pergunta, então, é essa. O teste lógico é esse. Eu agora vou para a resposta aqui, né? Então, digamos que eu quisesse dar um desconto para quem comprou o notebook. Eu vou fazer aqui a função C. Vamos lá. Igual C, abre parênteses. A pergunta é, produto é igual a notebook? Fecho aspas, ponto e vírgula. Se for igual a notebook, o que eu quero? Bom, se for igual a notebook, eu disse que eu vou dar um desconto de 5%. Então, eu vou selecionar a célula do valor e para dar um desconto, como nós vimos lá no exemplo de operadores aritméticos com porcentagem. Vamos lá. Eu quero pegar o valor e multiplicar por 95 e assim eu estou dando um desconto de 5%. Se você pulou essa aula, volte lá, assista, que é muito importante entender como proceder com cálculos com porcentagem no Excel. Ok? Estou dando aqui o meu desconto, ponto e vírgula, se o produto não for notebook. O que eu quero fazer? Eu quero valor cheio, eu quero valor sem desconto. Selecionei a célula, dou um Enter. Veja que para o primeiro cliente ele já fez isso, mas eu vou arrastar. E agora, para os clientes que compraram notebook, eu estou dando sim um desconto de 5%. E aí veja que nós estamos trabalhando nas respostas com valores de células e cálculos envolvendo valores de célula. Perfeito? Muito bem. Bom, vamos agora trabalhar com função C com outra função. Eu preciso aqui identificar quem efetuou o pagamento de forma parcelada. Ok? Quem efetuou o pagamento de forma parcelada, eu preciso fazer um acréscimo de o mesmo
5%. Vamos trabalhar com esse 5% para você entender como seria ele no acréscimo e no desconto, né? Vamos lá. Só que eu não vou conseguir fazer o meu teste lógico, apaguei aqui meu teste lógico, eu vou conseguir fazer o meu teste lógico se eu não trabalhar com função. Eu tenho aqui N funções em que eu posso trabalhar. Posso usar a função localizar, posso usar a função procurar, posso usar a função esquerda. Eu vou usar aqui a função esquerda. Lembra da função esquerda que nós tratamos lá em funções de texto? Ela precisa de um texto, vou selecionar o texto da forma de pagamento, ponto e vírgula, e eu preciso determinar o número de caracteres que eu quero trazer da esquerda para a direita dessa célula. A palavra parcelado, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A palavra parcelado tem 9 letras. Então, para trazer a palavra parcelado inteira, eu preciso de 9 letras. Coloquei então o número 9, tem um Enter, né? Ele trouxe as 9 letras. Só que para ser um teste lógico de verdade, eu preciso fazer uma pergunta, eu preciso usar um operador de comparação. Então, eu agora quero saber se o resultado da função esquerda ele é igual a, entre aspas, parcelado. E agora sim eu tenho um teste lógico. Arrasto para todos. Tenho verdadeiro para quem me pagou parcelado e tenho falso para quem me pagou através de outra forma de pagamento. Certo? Então, só para você entender que o nosso teste lógico ele não se limita a um texto, a um número, a uma referência de célula. A gente consegue sim usar funções em testes lógicos. Bom, sabendo disso, queremos agora, vamos lá, fazer a função C para identificar se o pagamento foi feito de forma parcelada. E se o pagamento foi feito de forma parcelada, o que nós queremos? Queremos aplicar um acréscimo a esse valor. Queremos acrescentar 5%. Então, se função esquerda, vou clicar na célula da forma de pagamento, ponto e vírgula 9, fecho parênteses. Então, se a função esquerda for igual a parcelado, e veja que eu escrevi minúsculo e isso não vai mudar em nada no nosso processo, ok? Se for parcelado, ponto e vírgula. Eu quero que pegue o valor e quero que acrescente 5%. Então, eu mando multiplicar por 105 e eu sei que ele vai fazer esse acréscimo. Do contrário, eu quero o próprio valor, então eu não multiplico por nada. Exemplo semelhante ao anterior, envolvendo o cálculo, porém, no exemplo anterior, eu dei o desconto de 5% e aqui eu estou acrescentando 5%. Dou um Enter, veja que ele vai acrescentar para os verdadeiros, né? Para quem atendeu aqui o critério de verdadeiro, ele vai acrescentar 5% ao meu valor, certo? E assim, criamos uma função C com uma função dentro do teste lógico. Bom, espero que essa primeira aula sobre função C tenha ficado clara para você. Na nossa próxima aula, nós vamos avançar falando de função C com mais critérios. Na aula seguinte, falaremos de função C com e ou. E, por último, falaremos de função CES. Ok? Aguarde aí, que na próxima aula avançaremos ainda mais nesse assunto que é tão importante aqui no Excel.